Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mas do fundo do meu coração. Preparados para receberem instruções do alto? Uma palavra de motivação. Uma palavra que vai corroborar no seu lar, a sua família, na criação dos seus filhos, ou até mesmo na relação entre marido e mulher? De posse do nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, sobretudo nos aproximando de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Orando em família. Estamos no terceiro módulo, Fé e Ciência. O tema de hoje, cuidando da criação. Leitura bíblica, Jó 12, versículos 7 a 10. E Salmos 24, versículos 1 e 2, e capítulo 104, versículos 10 a 18. No livro de Jó, capítulo 12, versículos 7 a 10, a palavra diz, mas pergunta agora as alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves do céu, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar tu contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Em Salmos 24, versículos 1 e 2, a palavra diz, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-as sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E o capítulo 104, versículos 10 a 18. A palavra diz, tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso e, por entre a ramagem, elas se põem a cantar. Do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanta cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses e as rochas o refúgio dos arganazes. E o versículo em destaque na mensagem de hoje encontra-se Gênesis 2, versículo 15. A palavra diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Graças a Deus. Cuidando da criação. Preste atenção. Como vimos ao longo desta semana, Gênesis nos conta a história da criação do lar em que vivemos. Deus trouxe ordem, funções e papéis na criação. Como lemos no versículo-chave, Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Depois, no versículo 19, Deus traz os animais ao homem para que lhes desse nomes. Uma atividade criativa, realizando assim mais uma função. Isso faz parte do papel humano. Servimos a Deus no processo contínuo de trazer ordem e manutenção da vida da criação. John Walton, em seu livro citado no primeiro dia, discorre sobre essa verdade do lar. Aprendemos que mesmo que Deus o tenha provido a nós, ele não é nosso para fazermos dele o que quisermos. Fomos criados para estar onde Deus está e chamados para servir e cuidar do que ele fez. Que privilégio fazer parte disso! Nosso uso do meio ambiente, da sua criação, não deveria gerar desordem. Essa não é apenas a casa da qual moramos, é nosso lar, devidamente doado e somos responsáveis pelo uso e trabalho que fazemos nele. O que temos feito para cuidar do nosso lar e manutenção da nossa e futuras gerações?
Talvez você escute isso sempre. Veja propagandas de conscientização e pense: eu sozinho não mudaria nada. As pessoas não estão nem aí para isso. Lembre-se do que aprendeu esta semana. Deus está cuidando de nós de todas as formas. Deu-nos um lar e nos chamou para sermos seus filhos amados. Façamos o nosso melhor para Ele e sua criação. A internet está cheia de boas dicas para cuidarmos melhor do nosso lar. Tire um tempo, aprenda e coloque isso como rotina em sua casa e, onde estiver, faça a sua parte. E eu finalizo este devocional com esta reflexão sobre Gênesis 2, versículo 15. Existe algo mais profundo a ser entendido nesta mensagem. O Senhor Deus delegou 2 compromissos ao homem, dos quais exige que se preste conta ao final de todas as coisas. O primeiro compromisso é o de lavrar a terra, assunto que já falamos ao longo deste devocional. Espero que tenha ficado bem entendido que o homem foi criado para trabalhar. Já o segundo compromisso é o de guardar a terra, contudo, guardar aqui não aponta para o sentido de vigiar, senão ser vigiado contra o próprio homem, ou seja, zelar para que a terra não seja destruída pela ação pecaminosa e devastadora do homem. A lição de hoje abordará um tema que apenas parece, não ser da responsabilidade do crente. Afinal de contas, em que estaríamos contribuindo para a devastação do planeta Terra? Muitos dirão que provavelmente não estão destruindo o planeta e muito menos colaborando com a destruição dele. Tudo bem, então mudaremos a nossa pergunta. O que temos feito para minimizar o processo acelerado desta devastação? Existe uma ilustração muito conhecida que fala de um beija-flor se esforçando para apagar um incêndio na floresta, e quando disseram a ele que jamais conseguiria seu intento, sua resposta foi categórica: estou fazendo o que me cabe como responsabilidade. À primeira vista, a ilustração parece surreal, pois é inconcebível responsabilizar um ser tão pequeno e incapaz diante de uma situação de proporções gigantescas. Como habitantes, individualmente falando, do planeta Terra, nos vemos como o beija-flor da ilustração e a pergunta é óbvia: o que posso eu, sozinho, fazer pelo planeta? A resposta é tão óbvia quanto a pergunta: faça a sua parte. Em Adão, todo e qualquer ser humano recebeu o compromisso de lavrar e guardar a terra, ou seja, podemos usar o planeta como todos os seus exuberantes e inesgotáveis recursos, estando conscientes que a manutenção da inesgotabilidade dos recursos vai depender de como estamos tratando o planeta. Então, quando o Senhor disse que Adão deveria guardar também o jardim, ele apontava para a preservação de todos os recursos que estavam à disposição de Adão. A ciência afirma que, em algumas décadas, alguns recursos naturais indispensáveis à vida humana entrarão em colapso. Se eles estão certos ou errados na declaração é uma questão que não podemos deixar chegar ao extremo para, depois, pensar em reparar o estrago. Ainda que, nem com o esforço de toda a humanidade, consigamos reverter o quadro devastador para o qual caminha o planeta Terra. Pelo menos, poderemos retardar o efeito. E, como crentes salvos em Jesus Cristo, não podemos ter pensamentos egoístas, alegando que não estaremos aqui para sofrer estas consequências. Muito menos podemos atribuir a Deus uma responsabilidade que é exclusivamente nossa. Nosso Deus nos deu este magnífico e exuberante planeta para vivermos, cuidar dele e guardá-lo, que é responsabilidade nossa. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. Antes da nossa oração, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, curadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, muito obrigado pelo lar, pela vida que
que nos deste, pela nossa família, pelos nossos filhos, parentes queridos, por cada um que tem contribuído aqui na sua obra, que possamos ser servos bons e fiéis, cuidando não somente do nosso lar, mas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso ecossistema, dos animais, dos campos, dos vales, das águas. Muito obrigado pelo Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ainda que sejamos pecadores e errantes. O seu amor não tem fim. Na santa autoridade, em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus.